Hoje vamos analisar um caso da segunda metade do século XVIII, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Elizabeth Harclay nasceu no ano de 1720 em Greenwich, um bairro de Londres situado na margem sul do rio Tâmisa. Sua família era pobre e Elizabeth recebeu pouca educação formal. A frequência escolar não era obrigatória e não existia um sistema nacional de ensino. Apenas uma pequena parte das crianças frequentava a escola regularmente e as oportunidades de educação formal para os pobres eram restritas principalmente às escolas de caridade. Como muitas garotas da época, Elizabeth se casou ainda muito jovem. Seu marido, James Brownrigg, era aprendiz de pintor e se destacava na profissão. Agora ela era chamada Senhora Elizabeth Brownrigg. Ela acabou dando à luz 16 filhos, embora, infelizmente, apenas 3 tenham sobrevivido à infância. Em meados do século XVIII, doenças como tifoide, varíola e febre tifosa eram comuns e ainda mais prevalentes nas áreas pobres de Londres, onde Elizabeth vivia com o marido e os 3 filhos sobreviventes. No ano de 1765, Elizabeth e James se mudaram de Greenwich para Fleur-de-Lys Court, na Fleet Street, e foram acompanhados pelo filho chamado John. Agora, as circunstâncias deles haviam melhorado. James se firmou como excelente pintor e Elizabeth já trabalhava há algum tempo como parteira. Ela assumiu o cargo na paróquia de St. Dunstan para ajudar grávidas com dificuldades de sustento. Em 1601, a Lei de Assistência aos Pobres tornou cada paróquia legalmente responsável pelo cuidado daqueles dentro de seus limites que, por idade ou enfermidade, não podiam trabalhar. Os aptos ao trabalho recebiam trabalho numa casa de correção, que na prática era uma casa de trabalho, enquanto idosos e enfermos que podiam permanecer em casa recebiam assistência aos pobres. A assistência podia ser em dinheiro, comida ou outras necessidades, financiada por um imposto local sobre a propriedade dos mais ricos da paróquia. Elizabeth foi contratada para ajudar mulheres grávidas sem condições de se sustentar. E embora alguns as vissem com compaixão e as considerassem infelizes em sua situação, outros acreditavam que eram imorais e mal mereciam o apoio da paróquia. Elizabeth, no entanto, era muito solidária com essas jovens e demonstrava muita bondade para com elas. Muitos consideravam que a própria tristeza de Elizabeth, pela perda de 13 de seus 16 filhos, a ajudou a se tornar solidária com a situação dessas jovens. Independentemente do motivo, Elizabeth rapidamente passou a ser respeitada por todos em St. Dunstan's e foi nomeada supervisora de mulheres e crianças. Elizabeth decidiu que precisava de uma aprendiz. Então, em fevereiro de 1765, a senhorita Mary Mitchell foi nomeada para ajudá-la. Alguns de seus vizinhos questionaram por que Elizabeth precisaria de ajuda, especialmente porque era feito um pagamento a quem aceitasse um aprendiz que estivesse sob os cuidados da paróquia. 2 meses depois, em abril de 1765, ela aceitou outra aprendiz, uma pobre e infeliz garota chamada Mary Jones. Ela foi enviada à casa da Sra. Brownrigg pelo Hospital de Crianças Abandonadas de Londres. Na verdade, isso não era um hospital, era mais um estabelecimento que ajudava crianças pobres e abandonadas, oferecia a elas um lugar seguro e também alguma educação. Ele foi fundado em 1739 pelo capitão marítimo Thomas Coran, e acredita-se que o Hospital de Crianças Abandonadas foi a primeira instituição beneficente formalmente constituída do mundo. Mary Jones não permaneceu muito com a Sra. Brownrigg, pois ambas não serviam como aprendizes, mas tratadas como empregadas domésticas. Felizmente, ao ser aceito como aprendiz, o jovem não precisava ficar mais de 1 mês, pois esse era um período de experiência, um período de teste em que o aprendiz e o mestre ou a mestra se conheciam para ver se o jovem era adequado para a posição. No começo, Dona Elizabeth Brownrigg era gentil com as aprendizes, mas após o 1º mês ficava muito severa, dizendo que o trabalho delas não bastava e as espancando por qualquer erro. Ela parecia muito diferente da Dona Brownrigg, que havia recebido o título paroquial de supervisora de mulheres e crianças. Com o aumento dos maus tratos, Mary Jones decidiu que precisava deixar a casa de James e Elizabeth Brownrigg. Ela sabia que eles trancavam a porta todas as noites antes de ir dormir, mas geralmente deixavam a chave na fechadura. Tudo o que ela teria que fazer era destrancar a porta quando todos estivessem dormindo e sair silenciosamente da casa. Assim, nas primeiras horas da quarta-feira, 24 de julho de 1765, ela deixou seu horrível confinamento. Ela voltou para o Hospital dos Expostos, onde foi examinada por um médico. Ela também descreveu à matrona a maneira como havia sido tratada.
O médico constatou que ela estava coberta de hematomas e feridas. Suas descobertas foram então repassadas aos administradores do estabelecimento, que ficaram muito preocupados. Eles instruíram seu advogado, um cavalheiro chamado Sr. Plumtree, a escrever para o Sr. James Brownrigg e pedir que ele explicasse o mau tratamento recebido pela Srta. Mary Jones enquanto trabalhava para ele. O Sr. Plumtree disse que também ameaçaria processar o Sr. Brownrigg caso ele não conseguisse explicar o motivo da crueldade infligida à infeliz moça. O Sr. Brownrigg não deu atenção à carta do advogado e, por fim, os diretores do Hospital dos Expostos decidiram não tomar nenhuma outra medida contra ele. Enquanto isso, a outra jovem, Srta. Mary Mitchell, ainda trabalhava como aprendiz na casa dos Brownrigg, e agora a disciplina que havia sido cruelmente imposta à Srta. Mary Jones estava sendo aplicada à pobre Srta. Mitchell. Ela também decidiu que precisava sair e, quando reuniu coragem suficiente para isso, saiu calmamente da casa. No entanto, ela foi vista na rua pelo filho da Sra. Brownrigg, o jovem John Brownrigg, que estava voltando de uma tarefa. Ele a fez dar meia volta e voltar para a casa. Enfurecida por ela ter tentado sair, a Sra. Brownrigg puniu ainda mais a pobre garota. Ela era amarrada e espancada, geralmente com vassoura, e não podia dormir em cama, sendo forçada a passar as noites no porão. Ela recebia apenas pequenas porções de pão e água, e embora só tivesse conhecido a existência mais humilde, a Sra. Brownrigg parecia determinada a tornar sua vida o mais insuportável possível com seus constantes abusos verbais e físicos. A Srta. Mary Jones, que conseguiu escapar da casa dos Brownrigg, relatou que não apenas havia sido espancada pela patroa, mas também teve água jogada sobre sua cabeça quando a patroa encontrou defeitos em seu trabalho enquanto ela limpava o chão. Agora parecia que a Srta. Mary Mitchell enfrentava a mesma crueldade. No dia 17 de fevereiro de 1766, a Sra. Brownrigg contratou outra aprendiz para trabalhar junto com a Srta. Mitchell, assim como as outras duas. Ela também se chamava Mary, seu nome era Srta. Mary Clifford. Ela tinha 14 anos e era filha de um sapateiro. A mãe dela havia falecido recentemente e o pai não tinha condições de cuidar dela nem dos outros filhos, então eles foram deixados à mercê da paróquia. Os oficiais da paróquia colocaram Maria sob os cuidados do Sr. James e da Sra. Elizabeth Brownrigg, apesar das denúncias anteriores de Mary Jones sobre maus tratos pelos Brownrigg. No início, a jovem Srta. Clifford foi bem tratada, mas depois que o mês passou e ela ficou legalmente vinculada aos Brownrigg, ela também começou a sofrer o mesmo tipo de crueldade que a Srta. Mary Mitchell e a Srta. Mary Jones. Ela era obrigada a trabalhar 18 horas diárias e dormia só em uma esteira, geralmente no porão ou depósito de carvão. Não era comum passar um dia sem que a senhora batesse em suas pupilas, e a severidade parecia sempre aumentar. As surras eram frequentemente realizadas na presença do filho da Sra. Brownrigg, John, que parecia apoiar totalmente as ações da mãe. Por fim, Mary Clifford, que agora estava fisicamente ficando fraca demais para suportar essas surras, confidenciou a uma senhora francesa que morava na casa. Ao descobrir o que a Srta. Clifford fez, a Sra. Brownrigg ficou furiosa. Ela achou esse comportamento muito impróprio de suas criadas, que acolheu quando o pai delas não podia mais cuidá-las. Dessa vez, ela não apenas espancou a jovem Maria Clifford, como também cortou sua língua com uma tesoura. Durante o tempo em que a Srta. Maria Clifford trabalhou para os Brownriggs, o pai dela se casou novamente e, em 12 de julho de 1767, sua madrasta foi visitá-la. Era um domingo e ela sabia que Maria não trabalhava aos domingos, então achou que poderiam passar um tempo juntas. Estranhamente, disseram a ela que poderia ver sua enteada e informaram que Maria não estava em casa. Dona Clifford ficou um pouco ansiosa. Por que Maria não estaria lá? Ela voltou e contou ao marido que não tinha conseguido falar com Maria. No dia 3 de agosto, um aprendiz do Sr. Deacon, o padeiro da corte Fleur-Delle, que morava ao lado dos Brownriggs, estava olhando da janela do último andar para a propriedade dos Brownriggs. Ele viu uma jovem e ela parecia estar em uma situação particularmente ruim. Ela estava amarrada e com sangue saindo da cabeça. O jovem se arrastou para fora para poder vê-la melhor e chamou por ela. Eventualmente, ela olhou para cima e ele percebeu que ela estava com os olhos roxos e o rosto extremamente inchado. Ela fazia um som fraco de choro. O aprendiz foi logo contar à patroa sobre a situação miserável da jovem.
A senhora Deacon, então, mandou chamar a madrasta da jovem, pois queria alertá-la sobre a crueldade que parecia ter sido infligida à jovem Maria Clifford. A madrasta de Maria Clifford foi até o supervisor da paróquia para informá-lo de sua preocupação. O supervisor, junto com o supervisor de Whitefriars Precinct, então foi até a casa do senhor e da senhora Brownrigg e exigiu que deixassem a senhorita Maria Clifford ver sua madrasta. Um pedido simples, mas um ao qual a senhora Brownrigg estava relutante em atender. Foi ordenada uma busca na casa, mas isso só conseguiu encontrar a outra criada, a senhorita Maria Mitchell. O supervisor, insatisfeito, ordenou que, se o senhor e a senhora Brownrigg não apresentassem a garota, ele chamaria o magistrado imediatamente. O Sr. James Brownrigg fez uma ameaça vaga de que informaria o gabinete do prefeito sobre o assédio que estava sofrendo, mas acabou cedendo e instruiu seu filho a buscar a senhorita Maria Clifford. Durante o suplício, ela foi trancada em um armário. Ela estava em um estado terrível. Sua cabeça estava cortada com vários ferimentos. Suas pernas e coxas estavam na mesma condição lamentável. Havia um ferimento profundo em um de seus quadris. Sua garganta estava inchada e sua boca tão aberta que ela não conseguia fechá-la. Os oficiais levaram as meninas e as deixaram sob os cuidados da paróquia local. Mary Clifford foi examinada por um médico que tratou seus ferimentos. O magistrado foi chamado e o Sr. Brownrigg foi detido. Mas quando as autoridades chegaram, a senhora Elizabeth Brownrigg e seu filho John haviam fugido e não foram encontrados em lugar nenhum. Nos dias seguintes, eles se mudaram de uma pensão para outra e tentaram se disfarçar o melhor que podiam, mas estranhamente não deixaram Londres. Em 9 de agosto, Mary Clifford faleceu por causa dos ferimentos. A investigação concluiu que a morte dela foi causada pelo Sr. James, Sra. Elizabeth Brownrigg e o filho, John. A morte cruel da senhorita Clifford gerou grande indignação pública. Avisos foram colocados em jornais e por toda Londres pedindo informações sobre o paradeiro da senhora Elizabeth Brownrigg e de seu filho, o jovem John Brownrigg. Eles diziam: onde está Elizabeth, esposa de James Brownrigg, pintor da Fleur de Luz Court, Fleet Street, que está formalmente acusada sob juramento de tratar cruelmente 2 meninas aprendizes, colocando suas vidas em grande perigo. Quem a capturar para que seja levada à justiça receberá uma recompensa de 10 guinéus do supervisor da paróquia de São Dunstan, no oeste. Ela tem estatura mediana, é magra, de pele morena, cerca de 50 anos de idade, usava um vestido amarelo listrado e exercia a profissão de parteira. E quem capturar John Brownrigg, seu filho, um jovem de pele pálida, cabelo escuro, muito magro, cerca de 19 anos de idade de profissão, pintor, que também está acusado sob juramento de ser cúmplice do referido tratamento cruel, receberá uma recompensa de 2 guinéus a ser paga pelos supervisores mencionados. Por fim, eles alugaram quartos em uma propriedade pertencente a um cavalheiro chamado Sr. Dunbar, que mantinha uma loja de mantimentos. No dia 15 de agosto, após ler um dos avisos, ele entrou em contato com o policial, pois acreditava que os 2 últimos moradores poderiam ser os Brownriggs desaparecidos. Eles eram de fato, e assim que foram identificados pelas autoridades, a senhora Elizabeth Brownrigg e seu filho, o jovem John Brownrigg, foram presos e levados para a prisão de Newgate. O julgamento começou no Old Bailey em 7 de setembro de 1767, diante do juiz Sir Robert Kites. A principal testemunha foi a senhorita Mary Mitchell, que descreveu o tratamento horrível que ela e a pobre senhorita Mary Clifford sofreram nas mãos dos réus. Ela trabalhou na casa dos Brownriggs por quase 2 anos e meio e afirmou que, no começo, ela e a senhorita Clifford eram bem tratadas. Mas, assim que o período de 1 mês terminou, quando elas ficaram vinculadas aos Brownriggs, a patroa começou sua campanha de barbaridade e maus tratos. Ela relatou que Sra. Brownrigg as espancava com bengala ou vassoura e as fazia dormir em tábuas, geralmente no porão ou depósito de carvão. Ela disse que, se a patroa quisesse puni-las mais severamente, mandava tirar as roupas e amarrava suas mãos na viga do teto. Elas eram espancadas, geralmente com chicote para cavalos. Ela disse que depois de um tempo, um gancho permanente foi colocado na viga para facilitar amarrá-las. A senhorita Mitchell afirmou que a senhorita Clifford era espancada semanalmente e que John, filho da senhora Brownrigg, também a agredia quando a mãe estava ausente, mesmo com suas costas e ombros cheios de crostas e hematomas.
Ela disse que Mary Clifford era quem mais apanhava e que ambas frequentemente recebiam só pequenas porções de pão e água. O aprendiz de James Brownrigg, um cavalheiro chamado Sr. George Benham, também testemunhou. Ele contou ao tribunal que viu a Sra. Brownrigg agredir as duas garotas várias vezes. Ele também disse que, quando foi visitar o Sr. James Brownrigg após sua prisão, recebeu instruções para ir até a casa e remover o gancho da viga na cozinha e queimar todos os gravetos que a Sra. Brownrigg usava para bater nas garotas. Antes de sair do banco das testemunhas, ele contou ao tribunal que a Sra. Brownrigg certa vez o avisou, junto com a Srta. Mitchell, para dizerem que Mary não estava em casa caso a madrasta da Srta. Clifford viesse, pois não era uma boa mulher e a Sra. Brownrigg não a queria em casa. Outras testemunhas foram o supervisor da paróquia e o médico que atendeu Mary Clifford após sua retirada da casa dos Brownrigg. Em sua defesa, Elizabeth declarou que qualquer surra que deu foi como punição pelo trabalho mal feito e que não tinha intenção de matar a garota. No entanto, as evidências médicas sugeriram que ela devia saber que a brutalidade que infligiu foi muito severa e que tratou a Srta. Clifford de maneira extremamente cruel. Não apenas batendo nela, mas também privando-a de comida e água e fazendo-a dormir em uma tábua, no porão ou no depósito de carvão. Ela também nunca procurou qualquer atendimento médico para os ferimentos da pobre garota. Outras testemunhas que compareceram ao tribunal falaram sobre o bom caráter do Sr. e da Sra. Brownrigg e de seu filho John. James Brownrigg era visto como trabalhador, sóbrio e de boa índole. Foi dito que, ao ser questionada pelo vereador se já havia sido espancada pelo patrão, Mary Clifford respondeu que não. A Srta. Mary Mitchell afirmou que seu patrão nunca a espancou e não acreditava que ele soubesse da crueldade da esposa. O julgamento durou 11 horas, após as quais o júri considerou a Sra. Mary Brownrigg culpada de homicídio doloso. Ela foi condenada à morte e seu cadáver seria dissecado publicamente. James Brownrigg e seu filho John foram absolvidos, mas continuaram presos, acusados de abuso e agressão à Srta. Mary Mitchell. Depois, foram condenados a 6 meses de prisão e multados em 1 shilling cada um. A Sra. Brownrigg foi levada para a prisão de Newgate, onde foi assistida por um clérigo. Ela confessou seu crime e reconheceu que a sentença era justa. Ela pôde ver marido e filho pela última vez antes de sua execução, realizada na segunda-feira, 14 de setembro, apenas uma semana após ser condenada pelo assassinato de Mary Clifford. Uma multidão muito grande compareceu para assistir à execução, todos gritando com ela enquanto era levada até a árvore da forca. Eles expressaram sua raiva pelo crime dela e demonstraram seu desgosto pela terrível crueldade que ela havia infligido a uma jovem tão infeliz como a Srta. Mary Clifford. Pouco depois, a Sra. Elizabeth Brownrigg foi enforcada. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.